Fala galera, beleza? Bora falar hoje da Vale, análise do dia 8/6 de 2024. Tá aí mais um primeiro trimestre de 2024 negativado. Coisa tá feia pra Vale, viu? Tá com um históricozinho de só chibata. A bichinha tá sangrando aí e feio, né? Bora tá vendo, entendendo isso aí melhor no vídeo. Falar também do último provento pago, de indicadores, ponto de compra. Pra você que é holder aí, ou trader com as ações da Vale, né? E quer baixar seu preço médio, quer fazer uma boa comprinha. Vamos estar olhando isso também. Fica até o final do vídeo para tu não estar perdendo isso. E vamos ver também quanto tá rendendo 10, 100 mil ações da Vale. Beleza? Galera, antes da gente ir, só lembrando aí da nossa parceria com o Dr. Ednilson, né? Advogado especialista em direito previdenciário. Se você tiver algum problema com relação à aposentadoria, auxílio reclusão, pensão por morte, BPC Loas, salário maternidade ou auxílio por incapacidade temporária, procura aí o Dr. Ednilson aqui em um desses canais aqui, ó, Instagram ou WhatsApp, passando informando a hashtag facilitando investidor, para você começar com 20% de desconto na consultoria, beleza? Então aí agora, sem mais delongas, bora seguir porque a gente tem bastante coisa para falar da Vale. Então, ó, galera, quanto tá custando hoje a ação? 60,37. O dividend yield de 12 meses, 11,57%. E valorização dos últimos 12 meses, 0,81%. Beleza? É uma tag que é uma ação com tag along 100%, importante. Uma boa liquidez média diária, uma boa participação no IFIX, no Ibovespa, 13,383%, né? É importante sempre que se tenha. Bora dar uma olhada aqui em alguns indicadores aqui, ó, dividend yield. Vamos ver se esse cara tá na média, ó. Por mais que a Vale esteja com alguns problemas aí, tanto de resultados quanto de fatores externos, tá aí o dividend yield ainda ficando acima da média. A média desse cara aqui é 6,70%, né? E hoje está 11,57, beleza? Então ainda está pagando acima do que deveria pagar. P sobre VP, bora dar uma olhada na média desse preço também. O P sobre VP, ó, considerando que é a Vale, né? Tá aí, a média é 1,54 e o P sobre VP atual tá 1,46, tá um pouco abaixo da média, beleza? Então tá aí, para quem considera o P sobre VP 1 como valor normal, né? 1,46 seria um valor acima do normal para pagar pela ação, mas a gente vê ele pela média que está descontado. Show de bola? Se eu for considerar que a Vale ainda me parece ser uma boa compra. A dívida não está tão alta, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. O ROI, o ROA bom, ROIC bom. O Kega de receita de 5 anos e de lucro, né? Kega de lucro e Kega de receita estão com valores bons. E o bizarro é que, apesar de quase 4 anos aí apresentando resultados não tão legais, a perspectiva de crescimento da Vale ainda continua boa, né? Bora lá, ó. O payout da Vale, a gente vê como é que ele deu uma diminuída brutal aí ao longo dos anos, de 2020 para cá foi só queda. 2023 deu uma recuperadinha, né? Em 2024 aí tá bem baixinho o payout. Tendo que a gente vai ver qual foi o último provento aí para tá balizando isso. Beleza? Visão geral, patrimônio líquido 187 bi. Né? Outra informação importante aí, a dívida bruta, retirando o que ela tem de disponibilidade, fica com 54 bi de dívida bruta, dívida líquida, perdão. Não é uma dívida tão alta, não está tão alavancada assim. E no relatório também informa que parte dessa dívida, inclusive, a Vale faz para manutenção ou investimento em outros projetos, né? Então é uma dívida que ela está fazendo pensando aí em continuar crescendo, beleza? Galera, se esse vídeo estiver sendo bom para você, agregando para você, corre aí, já deixa seu like, compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou aquela amiga que você sabe que é investidor da Vale e já aciona a notificação para não estar perdendo nada, beleza?
Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns livros que vão te ajudar na jornada de entender melhor esse mundo financeiro, tanto de ações quanto fundos imobiliários. Dá uma olhada lá, clica lá e vê lá se esse livro é do teu gosto, beleza? E mais alguns itens aqui que vão te ajudar nessa empreitada aí do conhecimento. Show de bola? Continuando. Observações, galera. Como eu falei, a Vale tem sangrado há um tempo, né? E aí, se pegar os resultados aí do primeiro trimestre de 2024, e for comparando tanto ano a ano quanto trimestre a trimestre, a coisa não tá boa, né? A receita de vendas, a receita líquida, por exemplo, 0 trimestre a trimestre, negativo. O lucro bruto, negativo. Lucro operacional, negativo, né? Lucro líquido, negativo. Então, assim, a coisa tá meio bizarra, né? A gente vai destrinchar alguns pontos mais pra frente do que coopera para isso. Mas é meio bizarro que você tem um histórico disso. Se você pegar a receita líquida aqui, por exemplo, ó, de 2021 por 2022, ficou negativa a comparação em porcentagem. 2023, 2024 e 2024 a mesma coisa. O resultado, o lucro líquido, mesma coisa. Ó, temos um histórico de 2021 para 2022, negativo. E aí agora a comparação de 2022 para cá também negativo. Então assim, tem um tempo já que a Vale está dando essa sangrada, né? Mas bora entender específico aqui desse trimestre o que rolou para estar cooperando, para estar caindo esse lucro líquido aí, né? O EBITDA pro forma aí foi um deles, né? Que foi o mais alto, né? Por sinal. Devido a menores preços realizados de fino e de minério de ferro. A gente vai ver isso mais comentado um pouquinho aqui para frente, né? Aí outras coisas que cooperaram negativamente, ele vem citando aqui, né? Que veio tirando grana aí da Vale nesse período. Coisas que eu também joguei importante não estão aqui, mas esses foram fatores que foram os principais fatores citados para estar afetando o lucro líquido nela, né? Principalmente esse cara aqui de cima que a gente vai ver aqui no próximo comentário, ó. Eu obtive uma proforma, ó, ajustada de 3,5 bilhões no primeiro trimestre, né? E aí ele cita aqui 9% menor ano a ano e 49% menor trimestre a trimestre, principalmente devido aos menores preços realizados de fino no minério de ferro e também o que acontece no trimestre a trimestre é essa questão de venda sazonalmente menores, né? Coisa de período aí para estar fazendo essa venda e negociações da Vale, né? Tem empresas que são muito afetadas pelo sazonal e a Vale é uma delas, beleza? Então esse cara aqui, que a gente vê ali atrás também, não só devido ao menor preço do fino do minério de ferro, também tem a questão de vendas de sazonalidade. Outras coisas que acabou arrancando grana também, e essa aqui é um fato que todo mundo já conhece, aquele acidente lá em Minas lá, né? Tá aí, acordo de reparação integrado Brumadinho continua avançando a 69%. Na reparação de Mariana, cerca de 36 bilhões foram desembolsados com remediação e indenização. E aproximadamente 85% dos casos, reassentamentos já foram concluídos. Então, assim, já foi mais da metade do trabalho que eles têm que fazer lá para tentar reparar esse problema que teve lá em Brumadinho. Mas ainda não acabou, beleza? Com relação ao CAPEX aqui, é uma outra parada que arrancou dinheiro aí bastante da Vale. E dá para entender isso que não só questão de retrabalho, mas questão também de fatores externos que acabam atrapalhando, né? Vamos dar uma olhada. Ó. O CAPEX estimado no projeto Serra Sul, né? Foi revisto para 2,8 bilhões, né? Em relação a 1,5 bilhão. Quer dizer, já subiu bastante a grana que era prevista para a grana que teve que ser revista, né? E aí vem dando a explicação. Aumento dos custos de insumos e de serviços. Resultado do efeito combinado de um cenário econômico inflacionário, desde a aprovação do projeto e o atraso de quase 18 meses da emissão de licença de instalação. E vai citando um monte de outra coisa, né? Então você vê que coisa que envolve retrabalho, coisa que envolve aí a economia do país em si, não? Então são fatores externos que afetam o trabalho da Vale e faz ela rever o projeto e ter que acaba inserindo mais grana, né? E aqui também a gente acaba tendo outro exemplo disso, né? Tá aí, ó, investimento de manutenção das operações existentes. Os investimentos de manutenção nessas operações totalizaram
0,28 bilhão no primeiro trimestre, né? Ou seja, 224 milhões maior ano a ano, devido principalmente aos maiores desembolsos no projeto de extensão da mina Volsey Bay, né? Então você vê que volta e meia tem um projeto dela aí que tá chupando mais sangue dela aí, beleza? O CAPEX do projeto VBME aumentou 0,2 bilhão, principalmente para atender ajustes de engenharia e melhorar a execução e desenvolvimento da mina. Então, assim, sempre tá tendo alguma coisinha, seja fator externo, né? Ou seja, por questão de processos aí burocráticos que faz essa grana subir. E aí você vê que isso afeta diretamente no fundo no fluxo de caixa, ó. 1,395, né? Milhão aí de sangue no caixa da Vale, beleza? Aí você vê que vem seguido do Brumadinho e de imposto de renda. Imposto de receita, perdão. Imposto de renda mesmo. Então você vê que o maior grana que pegou saindo aí foi essa questão do CAPEX também. Isso também acaba influenciando no caixa no geral. Beleza? Galera, quanto está rendendo em um ano a Vale? Se considerar esse yield aqui e essa ação aqui. O valor da ação a 60,37. Se você comprar 10 ações, você vai estar investindo no valor total de 603 e no período de um ano vai estar embolsando 69,84. Se você comprar 100 ações, vai estar investindo no valor total de 6.037 e ao longo de um ano, só de provento aí, 698. Se você comprar 1.000 ações, vai estar investindo no valor total de 60.370 e no período de um ano, vai estar embolsando aí 6.984 só de provento, beleza? É quanto está rendendo esse cara aqui em um ano. Último provento pago. Aqui, ó. Data com 11 de 3 de 2024 e pagamento 19 de 3 de 2024. Por isso que lá a gente viu o payout no próximo, quase para próximo do zero, né? Porque basicamente só teve esse ano aqui, só teve esse pagamento. Então aí, ó, valor do pagamento por ação 2,73. Para quem não viu ou perdeu de alguma forma. Beleza? Galera, só agora para finalizar, bora ver aqui um ponto de entrada, beleza? Vou diminuir aqui para vocês terem a noção do que tá acontecendo aqui com a Vale, ó. Diminuindo. Estamos no gráfico de um dia. Ó, o preço da Vale tá andando entre essa resistência aqui e entre esse suporte aqui, ó. As duas linhas azuis aqui, ó. Suporte menos testado. O preço parou aqui, ó. Parou esse movimento todo aqui embaixo. Então você fez o suporte aqui menos testado porque ele só bateu uma vez aqui, mas é um suporte forte. Beleza? Em contrapartida, tem esse suporte mais testado aqui que eu coloquei aqui, ó, em azul mais claro. Você vê que o preço já bateu várias vezes aqui. Beleza? Então, continuando o entendimento. Agora, se for aumentando, tem esse outro suportezinho aqui, ó, que o preço já tocou pelo menos 3 vezes nessa linha aqui, ó. E o preço está logo aqui em cima, em 60,41, no momento dessa gravação do vídeo. Então, o que a gente consegue ver aqui, ó? Primeiro que está tendo uma linha de tendência de baixa no preço agora. Beleza? Nessa linha vermelha. O preço já tocou uma vez aqui, tocou duas vezes aqui, tentou romper, não conseguiu. Tocou a terceira. Ou seja, ele não passou aqui para cima. Então a tendência é ele tentar voltar para essa linha de suporte mais testada aqui. Essa linha aqui de azul claro. Beleza? Mas antes ele vai ter que passar por mais essas 3 linhas de suporte aqui embaixo. Essas 2 linhas de suporte aqui azulzinha aqui. Então o que tem para hoje? Ó? Se você for considerar que a barra de volume também está te mostrando. Que eu vou aumentar a barra de volume aqui, ó. Que a barra de volume também está mostrando que a venda está predominante e que a linha azul aqui, que é a média, ó, tá descendo também. Parece que ele vai descer mais ainda. Beleza? Mas aí a gente precisa confirmar isso com outras coisas. O que o RSI está falando? O RSI que está aqui embaixo, ó, falando que ele está sobrevendido. Beleza? Ou seja, a tendência do preço é subir. Então não dá para a gente garantir, né? Que esse preço aqui vai bater aqui, ó. Esse preço aqui vai bater aqui nessa linha e vai romper para buscar o próximo. Pelo que parece, né? Considerando a barra de volume aí, que não está passando da média, ó, a barrinha vermelha não passa da média.
Se a próxima barra você ver não for uma barra boa de volume, tipo essa daqui, ó. Tipo essa daqui, ó. Ó como é que essa barra de volume passaram da média, ó. Tá vendo? Se essa barra de volume não passar dessa média aqui, nos próximos dias, enquanto esse preço estiver batendo aqui, ó. Grande essa chance do preço bater. Vou fazer um path aqui, ó. Cadê? Grandes são as chances do preço bater aqui e começar a subir de novo, beleza? Começar a vir aqui para cima. Então, o que tem para hoje? Esperar os próximos dias para ver se essa resistência aqui, se esse suporte aqui, ó, que eu marquei de azul, beleza? Vai ser quebrado. Porque se você comprar aqui em cima, você vai comprar 60,41, mas você vai acabar podendo comprar mais ações da Vale num preço melhor ainda se você tiver a paciência de esperar alguns dias, beleza? Porque o RSI está apontando para cima e a barra de volume já está abaixo da média. Então não nos dá garantia de que esse cara vai romper para buscar esse suporte aqui de baixo ou esse suporte aqui, beleza? Então espera aí com paciência mais alguns dias, né? Para ver se nos próximos dias ele vai ter força compradora o suficiente para romper esse cara. Se não, se você ver que você vai reverter, aqui já vai ser um bom ponto de entrada em 59,65. Beleza, galera? Então essa foi a análise da Vale de hoje, né? Vamos estar aguardando aí o próximo trimestre, ver os próximos resultados, ver se a Vale se recupera, né? Passa esse período sazonal, começa a verificar melhor os seus projetos, né? Vamos ver como é que ela vai ficar no próximo período, beleza? A gente se fala no próximo vídeo. Valeu!